A CNN acaba de revelar que tentaram matar Lula e Alexandre de Moraes. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que foi revelada agora, nos mínimos detalhes, tudo o que aconteceu pela CNN Notícias, gente, tá? Além dessa informação, eu vou trazer aqui também um plano de vingança do ministro André Mendonça contra o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Guerra foi declarada. O plano de vingança do ministro André Mendonça contra o ministro Alexandre de Moraes acabou de explodir em Brasília neste exato momento, e é claro que eu vim na velocidade da luz para trazer essa informação nesse boletim para todos vocês. E agora, gente, um grande inimigo do Lula acaba de voltar para derrubar e destruir o Lula de uma vez por todas, gente, tá? O maior inimigo de todos os tempos do Lula acaba de voltar. E ele disse que, olha, vai derrubar e destruir o Lula de uma vez por todas. Quem será esse grande inimigo? Vou trazer ele aqui na tela e explicando tudo nos mínimos detalhes para vocês. Além dessa informação, tem uma outra informação também que foi revelada por jornalista da CNN, gente, tá? Jornalista da CNN acaba de confirmar uma tragédia sobre Lula da Silva, gente, tá? Jornalista da CNN agora acaba de confirmar uma tragédia sobre Lula da Silva, notícia terrível sobre Lula. E o clima, gente, tá? É de desespero, tá? A esquerda tá completamente devastada. E ela vai explicar tudo o que acabou de acontecer nos mínimos detalhes, que eu vou trazer o vídeo aqui para vocês, gente. Além dessa informação, tem várias outras que eu separei aqui para vocês, gente, tá? É uma notícia mais chocante que a outra, gente. Tá impactante mesmo. Clima extremamente tenso em Brasília. Me deu trazer tudo muito bem atualizado para vocês. Rapidamente, claro. Se você é novo por aqui, já segue aqui o canal da Fabi. Gostou, gente, tá? Porque aqui um cidadão bem informado jamais será escravizado. Se você é novo por aqui, já segue o canal da Fabi. É, gente, cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal, então não perde tempo. Já senta o dedinho deixando o joinha de vocês, deixa o like, porque a própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante. E compartilha para as outras pessoas que têm interesse nesse conteúdo, gente. Então já senta o dedinho no like, conto com essa ajuda e colaboração aí de todos vocês. Vamos lá, gente. Logo de cara eu não vou aguentar. A própria jornalista da CNN acaba de confirmar que a situação que estava caótica, terrível para o Lula, acabou de piorar 1 zilhão de vezes mais. A própria jornalista da CNN revelando, né, os bastidores dessa tragédia que acaba de acontecer com Lula da Silva. Pegue a pipoca, gente, tá? Assistam de camarote. Tragédia do Lula, vejam só. Para H de hoje, tratamos bastante do cenário eleitoral, principalmente por causa da pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada hoje, gente, e os números indicam que o presidente Lula está enfrentando o seu pior momento desde que ele resolveu se candidatar à reeleição. Na verdade, essa decisão já tinha sido tomada há muito tempo, né? Sempre apareceu uma situação, uma disputa muito acirrada, o país está polarizado. Qual é a novidade que essa pesquisa traz neste momento que estamos há poucos meses já da eleição? Pela primeira vez, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, passa Lula numericamente no segundo turno das eleições. Por um ponto apenas, mas fica dentro da margem de erro. Então, o cenário já é de empate. As pesquisas anteriores, mais recentes, já tinham mostrado essa caminhada para o empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. A Atlas Intel traz hoje essa passagem numérica de Flávio Bolsonaro, por um lado, e a manutenção desse empate entre eles, mas há outros dados da pesquisa que confirmam que é um momento difícil para o presidente. Primeiro, a rejeição a ele aumentou. A avaliação do governo do presidente Lula, ela piorou.
piora, aumenta a reprovação e piora a aprovação. Então, uma boca de jacaré que se abre ali na avaliação do governo. O presidente Lula perdeu espaço, muito espaço, com os evangélicos. Não sabemos, por exemplo, se é um efeito retardado lá do carnaval ou de outras pautas, por exemplo, da questão da corrupção, que mesmo que não haja uma correlação direta com o governo Lula, caso Master, abraço para todo lado. É um caso ecumênico, politicamente, né? Mas pode ser essa a percepção. Então, o cenário eleitoral mostrando que Flávio está com alguma vantagem agora, a disputa continua acirrada, mas o desafio é maior para o presidente Lula. E por último, o presidente Lula está com dificuldade de transferir, de converter voto do primeiro para o segundo turno. Os números deles são iguais. Significa que ele vai ter que batalhar muito para convencer quem hoje diz que não quer que ele tenha um quarto mandato. Sobre caso Master, algumas novidades. O cunhado de... Tá aí, gente, tá? Lula da Silva, né? Jornalista da CNN trazendo um combo de notícias terríveis para Lula da Silva, gente, tá? A situação que estava ruim, estava triste, estava caótica, estava terrível, piorou, gente, tá? 1 zilhão de vezes mais. Lula vai ter muita, mas muita dificuldades em reverter aí essas últimas pesquisas que foram divulgadas, gente, tá? Uma atrás da outra, Flávio Bolsonaro atropelou Lula sem dó e nem piedade. E agora, gente, um grande inimigo do Lula, eu diria que até o maior inimigo do Lula, gente, tá? É esse que está aqui agora na sua tela, gente, tá? Não só do Lula, mas da Dilma Rousseff, né? Esse cidadão aqui, gente, ele é interpretado pelo Lula e pela Dilma como um grande inimigo brutal. Esse aqui já foi considerado um grande inimigo cruel e brutal. Inimigo do Lula e da Dilma. E o motivo eu não preciso nem explicar para vocês, né? Pois bem, gente. O Eduardo Cunha, ele concedeu entrevista hoje para o UOL e ele acabou sendo aqui o mensageiro de uma notícia terrível para o Lula, gente, tá? Segundo Eduardo Cunha, não adianta para a esquerda procurar votos nos evangélicos. Evangélico de verdade não vota na esquerda. Para desespero do Lula, vejam que o Eduardo Cunha detonou o Lula aqui nesse vídeo. Vejam só. Mas não se compara, é difícil comparar, quer dizer, mesmo naquele momento de polarização PSDB-PT, havia, digamos, uma relação talvez mais civilizada, entre aspas, do PT com o PSDB naquele momento. Hoje não existe essa relação do petismo com o bolsonarismo, por exemplo. Mas ela existia do mesmo jeito. Os ideais que defendiam ali são os mesmos ideais que estão defendendo agora. O que foi acrescido aqui foi que o Bolsonaro deu cara ao discurso, vamos dizer assim, ao discurso de família, o discurso que pega mais até um segmento que eu represento, que é o segmento evangélico. E isso acabou sendo cristalizado muito mais no período pós-Bolsonaro, porque é aquela que as pessoas fazem. Não tem como um evangélico, não tem como aquele que é cristão, fica querendo encontrar que defenda alguma coisa que a esquerda defenda. É muito difícil isso. É muito difícil você conseguir. Não adianta procurar voto para a esquerda nos evangélicos, porque quem for evangélico e votar na esquerda não é evangélico de verdade. Então essa é a situação que foi diferente. A Daniela Lima não gostou muito não, né? Já viu, vocês viram ali que já interrompeu. Segundo o grande inimigo do Lula e da Dilma, evangélico que é evangélico não vota em Lula da Silva. Vocês concordam, gente, tá? Que evangélico de verdade jamais vota em Lula, para desespero do Lula, né, gente? Tá essa declaração forte aqui do Eduardo Cunha. Gente, o grande inimigo do Lula e da Dilma volta à cena novamente e parece que trazendo más notícias pro Lula, né? Gente, eu disse para vocês que é um combo de notícia terrível para o Lula, né? E não para por aí, não. Dívida bruta do governo chega a 10,2 trilhões em fevereiro, gente. Ou seja, Lula saiu da cadeia
Acho que para se vingar do Brasil, porque não tem outra justificativa. O que o Lula está fazendo com o Brasil, gente, tá? É simplesmente terrível. Parece realmente ser um projeto de vingança contra o Brasil. Parece que ele quer se vingar o tempo que ele ficou preso no povo brasileiro, que não tem outra justificativa. O passivo total do Estado brasileiro encerrou o segundo mês de 2026 em trajetória ascendente, ou seja, cresceu. De acordo com o balanço estatístico fiscais apresentado pelo Banco Central nesta terça-feira 31, o endividamento bruto, que engloba a esfera federal, autarquias previdenciárias e administrações regionais, subiu de 79,2% do produto interno bruto, o PIB, em termos nominais. A fatura pública alcança a marca de 10,2 trilhões de reais. Essa é a dívida que resultou principalmente aqui, né? Lula só ajuda, né, gente, dívida. Ou seja, o Lula tem que gastar muito, tem que torrar muito. É o governo que mais arrecada impostos, mas mesmo assim a dívida continua crescendo de forma devastadora. Tem que ser muito incompetente, gente, tá? Tem que ser muito incompetente. E só piora, gente, tá? Lula da Silva na presidência só piora. Gente, faz o L, moçada. Manda esse vídeo aqui para aquela galerinha lá que votou no Lula, fez o L, pediu voto. Lula na presidência é um câncer, é uma tragédia para o Brasil. Lula autoriza aumento de 3,81 nos remédios em todo o Brasil. Faz o L cambada. É só isso que eu tenho para dizer para os esquerdistas que foram lá e votou e colocou esse desastre na presidência da República, gente, tá? Remédios mais caros graças aos envolvidos que votaram no Lula. Essa culpa eu não carrego, tá? Muita gente que tá do outro lado me assistindo, até eu mesmo, vou pagar mais caro nos remédios, mas essa culpa eu não carrego porque eu não votei nesse incompetente que tem gana por arrecadação, gana de impostos, gana por dinheiro. É isso, gente, tá? Tá aqui. Quem for à farmácia vai ter mais motivos para lamentar, lamuriar. A partir de hoje, saiu o reajuste dos remédios. Começa a valer a partir de abril, que é amanhã. O aumento varia de acordo com as faixas divididas pela concorrência entre os laboratórios. Os remédios têm maior variedade de marcas, vão ficar 3,81% mais caros. Uma pequena parte dos medicamentos fazem parte deste grupo. O nível intermediário, que engloba cerca de 15% dos remédios, vai subir 2,47%. E o grupo com menor concorrência, com quase 80% do mercado, vai ter aumento de 1,13%. Hoje quem for à farmácia... Gente, mas será que tem como piorar? Piora, gente. Com Lula da Silva sempre piora, gente, tá? Tá aqui, ó. Dívida pública, né, do Lula. É a notícia que eu acabei de trazer para vocês. Nós avisamos. Dívida pública do Lula. Tá aqui o desastre, o câncer que o Lula é para o Brasil. Vejam com seus próprios olhos. Compartilhe esse vídeo para um esquerdista que você conhece. A República atingiu o maior nível em 4 anos, de acordo com os dados apresentados pelo Banco Central. É um déficit de mais de 16 bilhões de reais nas contas públicas em fevereiro. Daniel Souza vai nos explicar. Pois é, Camila, quando a gente olha para as contas públicas, me parece que é um dos pontos fracos do atual governo, ainda mais dentro desse ano eleitoral. O dado mais preocupante é justamente o crescimento do endividamento em proporção do PIB. Esse endividamento vem crescendo de forma acelerada nesses últimos anos, apesar do governo ter aumentado a carga tributária. Quer dizer, você aumentou a carga tributária e mesmo assim o endividamento tem aumentado no Brasil. E o mais preocupante é quando você não tem nenhuma perspectiva de inflexão, né, de quebra. O endividamento está aumentando, pode acontecer, etc., por N fatores, mas você não tem ali uma trajetória um pouco mais sustentável. A gente até produziu aqui algumas artes para ilustrar um pouco esse processo e esse resultado que foi divulgado pelo governo. O Brasil fechou fevereiro, então, de 2026, com 79,2% do PIB, o que acaba sendo uma alta, né, de 7,5 pontos percentuais. É bem forte num período de tempo relativamente curto.
Nós tivemos o governo federal com um saldo negativo de 29,5 bilhões de reais. Os estados e municípios foram superavitários em 13,7 e as estatais deficitárias em 568 milhões. Isso chama pesado aí, né? Pois é, isso chama demais atenção, né? Quer dizer, está muito concentrado no governo federal o problema, uma vez que estados e municípios acabaram tendo um saldo superavitário. Daniel, isso aqui é juros, né? Isso aqui é Selic. A Selic acaba Esse sendo... é o crescimento, esse 7,5 no ano, isso aqui é a Selic que pula de... Resumindo, gente, é a tragédia que o Lula é para o Brasil. Você que está do outro lado mexendo, conhece algum petista? Fez o L, votou no Lula, colocou esse câncer na presidência? Mostra esse vídeo aqui para ver se ele vai ficar feliz, se ele vai colocar a cabecinha no travesseiro e ficar com a consciência tranquila. Porque isso aqui, gente, é dívida. É dívida nossa, tá? Talvez a gente não chegue a pagar nem um terço, mas os nossos filhos, os nossos netos, todos vão ter que pagar tudo isso aqui. E ele fez questão de frisar, né? O Lula nunca arrecadou tanto quanto agora, mas só que gasta tanto que a arrecadação é praticamente nada, né, gente? É o câncer que o Lula é para o Brasil. Vamos lá, continuando, gente, tá? Segundo informações do jornal O Globo, ministro da Casa Civil critica a comunicação do governo sobre gestão. Ah, gente, foi uma treta que aconteceu hoje na reunião ministerial do Lula. Quebra-pau, gente, briga feia. Ministro da Casa Civil, o Rui Costa, gente, tá? Que é o braço direito do Lula dentro do Congresso Nacional. Ele é tão braço direito que os outros ministros, ninguém toma decisão sem passar pelo crivo do Rui Costa. O Rui Costa, ele é tipo assim, ele tá abaixo do Lula. Tipo assim, os outros ministros, né? Tipo assim, ninguém toma nenhuma decisão sem o aval do Rui Costa. Pra vocês verem quanto que o Rui Costa é importante pro Lula. Aí teve uma treta ali do Rui Costa com o Sidônio. Sidônio é aquele que entrou no lugar do Paulo Pimenta, aquele inútil do Paulo Pimenta. Só que o Lula errou, colocou um mais inútil do que o outro inútil que estava lá na SECOM, gente, tá? Aí o Rui Costa partiu pra cima do inútil do Sidônio. Pensem, o inútil do Rui Costa indo pra cima do inútil do Sidônio. Não, gente, briga de inúteis é o que vocês vão ver aqui a partir de agora, ó. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, fez críticas públicas à comunicação do governo em reunião nessa terça-feira, né, do presidente Lula da Silva com os ministros. A queixa se dá em um momento em que a atuação de Sidônio Pereira é criticada por integrantes do governo e pelo PT. O Sidônio foi duramente criticado por vários membros do governo Lula ali. Ele foi praticamente... Foi assim uma artilharia para cima do Sidônio. Durante a fala, né, inicial da reunião, Rui Costa citou ao menos 3 vezes o nome de Sidônio ao dizer que era preciso comunicar à população sobre as propostas e conquistas do governo Lula. Um político que estava presente na reunião classificou esse momento como de grande constrangimento para Sidônio, já que a fala do chefe da Casa Civil foi interpretada pelos participantes como uma cobrança pública. De acordo com o relato, Sidônio demonstrou incômodo com as cobranças e buscou rebater ao discurso do Rui Costa. A fala do chefe da SECOM não foi transmitida à imprensa. Gente, tá na hora lá do vamos ver que o Rui Costa estava partindo para cima do Sidônio. Ele não ficou calado, não, rebateu ali o Rui Costa. Em um dos momentos, o chefe da Casa Civil disse ter dúvidas se o povo sabe das conquistas do governo Lula. Que conquista, Rui Costa? Que conquista que o Lula deu para o povo? Conquista o Lula deu, né, para ele, para Janja, para os artistas lá através da Lei Rouanet, né? Para esse bando de ministros inúteis, quase 40 para fazer absolutamente nada. Só se foi conquista para vocês que fazem parte, tá dentro do governo Lula, porque o povo mesmo não tem conquista nenhuma. O povo não recebeu conquista nenhuma. Chamar a atenção do Sidônio por algo que não aconteceu. Os dois são incompetentes, né? A minha dúvida, Sidônio, é se o povo sabe disso. Acho que a gente tem que colocar como foco comparar e mostrar. O povo tem o direito de conhecer os números e dados do IBGE do Postman, do Lula. Acho que não vai dar certo não, viu, Costa?
Esse BG aí do Postman, aliado do Lula, perdeu um pouquinho a credibilidade, viu? Muita gente não confia ali, não. Tá aqui, ó. O chefe da Casa Civil citou o Sidônio normalmente, né, 2 vezes ao tratar dessa questão toda e, de acordo com relatos, né, o ministro da SECOM, em sua fala, rebateu a cobrança de Rui Costa, ainda sem citá-lo nominalmente. O chefe da SECOM atribuiu os problemas, né, ao seu antecessor do cargo. O Sidônio falou, olha, gente, a culpa não é minha. A culpa é do outro. A culpa é do Paulo Pimenta, aquele que eu substituí. Sidônio aprendeu rápido com o chefe maior, com o Lula, hein? A culpa não é minha, eu jogo em quem eu quiser. A culpa do Lula estar despencando nas pesquisas não é minha, Sidônio. É de quem eu quiser. Em quem que eu vou jogar a culpa? Ele aprendeu com quem? Com o Lula. Eu vou jogar em quem a culpa? Não, vou jogar a culpa no meu antecessor. Culpa do Paulo Pimenta. O Lula tá caindo nas pesquisas. O povo não tá sabendo das conquistas, né, do governo Lula por causa do Paulo Pimenta. Eu não falo para vocês que isso aqui é um bando de inúteis. Acho que agora vocês não ficaram com nenhuma dúvida, né? Agora não resta nenhuma dúvida. E agora, gente, CNN traz uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre tentativa de assassinato contra Lula e Alexandre de Moraes, gente, tá? Tentaram matar Moraes e Lula e uma decisão sobre essa questão saiu agora, nesse dia de hoje. Vamos lá, vamos entender? Tentaram, isso é o que eles dizem, né? Que tentaram assassinar, que tentaram matar o Lula, Moraes, Geraldo Alckmin. Vocês se lembram lá, né? Do suposto golpe, do golpe que nunca aconteceu? Pois bem, gente, tá? Acabou de sair aqui novos desdobramentos, novas decisões com relação àquela tentativa de assassinato. Agente envolvido em plano para matar Lula e Moraes é exonerado da Polícia Federal. É esse que está aqui, ó, gente, na tela de vocês. Esse da barbinha branca. Tá aqui. Inclusive tem outra manchete aqui também sobre essa questão, ó. Agente envolvido em plano para tentar matar Lula e Alckmin e Moraes é exonerado da Polícia Federal. Vamos ter acesso aqui às informações, vamos ver o que está acontecendo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública exonerou nesta terça-feira, tá, o policial federal Vladimir Matos Soares, condenado a 21 anos de prisão por participação no suposto golpe. O rompimento de vínculo foi publicado no Diário Oficial da União e cumpre a determinação do STF de perda do cargo público de todos os condenados. Sim, gente, ele foi julgado pelo STF, que era vítima, mas também era julgador. Ai, gente, é uma loucura. É uma loucura. Então tá aí, Vladimir faz parte do chamado Núcleo 3 da denúncia, né, da PGR, responsável por planejar os assassinatos de autoridades como Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Tá aí, gente. Então, nova informação sobre o suposto plano, né, para assassinato. Tentaram matar Lula, Moraes e Alckmin. E agora o STF, ministros, né, do STF que eram vítimas também julgaram o cara, tá? E no Brasil, na República das Bananas, aqui tudo pode, né, gente? Aqui tudo acontece. Eu fico imaginando, gente, tá um juiz de uma Suprema Corte de outro país sabendo de uma notícia dessa aqui. Tipo assim, tá, eles tentaram matar quem? Moraes. Então Moraes não julgou o caso, né? Sim, a vítima foi lá e julgou. Tinha alguma chance do Moraes ser contra a expulsão do agente da Polícia Federal? É isso que dá, gente, tá? Imparcialidade, é essa questão. É por isso que as pessoas falam, né? Que as vítimas não podem julgar. Vocês entenderam? Tá aí, gente. É Brasólia, é a República das Bananas. Preciso que vocês saibam, gente, dessa notícia de grande interesse de todos vocês. A vingança brutal do ministro André Mendonça contra Alexandre de Moraes, ministro do STF, gente, tá? Segundo o doutor André Marcílio, André Mendonça está preparando uma vingança brutal contra Moraes e é com relação à delação do Daniel Vorcaro, gente, tá?
tão temida delação do Daniel Vorcaro. O que é que o ministro André Mendonça está preparando para Alexandre de Moraes? A vingança é brutal, gente, tá? Assistam. Meus amigos, pode até parecer que o Mendonça deu um passo para trás, pode até parecer que o Mendonça recuou ou perdeu no tabuleiro, mas a gente precisa entender que a bola está com ele, é ele que escolhe o jogo e ele vai seguir essa linha que ele iniciou adotando de ir para cima, de ir para frente do Vorcaro. E aí eu vou te contar como que a delação do Vorcaro, orientada pelo Mendonça, pode colocar o ministro Moraes nas cordas. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal e deixem o seu joinha. Os bastidores dessa delação saíram na imprensa e o que é dito é o seguinte, que o André Mendonça quer que o Daniel Vorcaro responda na sua delação a duas essenciais perguntas sobre Alexandre de Moraes. A primeira pergunta, diz aqui a matéria, é a seguinte: o contrato com a Viviane Barsi de Moraes contemplava apenas os serviços advocatícios dela ou também os do marido? Né? E a segunda pergunta é: o que o Alexandre de Moraes e o Vorcaro, afinal de contas, conversaram no dia 17 de novembro de 2025, na véspera da prisão do agora ex-banqueiro e da liquidação do Banco Master pelo Banco Central? Das duas respostas depende o futuro do Alexandre de Moraes. E isso, meus caros, é um trabalho de formiguinha. A gente precisa entender. É claro que a gente fica desanimado depois do que aconteceu na quinta-feira passada com a CPMI do INSS. É claro que isso daí é um banho de água fria em todos nós, um balde gigante de gelo, mas o André Mendonça, repito, é quem é o dono da bola. Ele tem a relatoria do Banco Master do caso e tem a relatoria do INSS. E é ele que vai agora comandar as delações do Vorcaro. Então, queridos, se a gente estiver só olhando para o que deu errado, não vamos enxergar o que está na frente. O jogo segue, o jogo continua. E o André Mendonça segue empenhado de fazer com que esses casos se esclareçam. E o Moraes continua absolutamente enterrado nesse caso Master, nesse contrato da sua esposa, que ele provável ou supostamente pode ter tido alguma relação de advogar para o Vorcaro, o que é completamente ilícito, assim como o Toffoli pode ter relações com o Banco Master por ser dono do Taiaiá ou de cassino clandestino e assim por diante. Portanto, vamos seguir adiante. Se essas duas perguntas forem feitas mesmo ao Vorcaro, se perguntarem a ele sobre o Moraes e as respostas forem as que a gente obviamente sabe que ele tem para dizer, o Moraes vai para as cordas. Isso pode ser, inclusive, uma vingança do Mendonça sobre o Moraes. Pode ser uma vingança do Mendonça a respeito do que o Moraes fez ou promoveu junto com a sua turma, né? Junto com a maioria que foi formada na semana passada de ministros que simplesmente estão destruindo o STF. Pode ser uma vingança do Mendonça em relação a esses ministros. Vocês vão derrubar minha decisão? Maravilha, mas eu estou com a bola é minha, o jogo continua e eu então agora vou derrubar vocês. Derrubaram a minha decisão? Legal, agora eu derrubo vocês. Vamos aguardar. O Mendonça, eu vou dizer mais uma vez, é quem é o dono da bola. Então, pode ser que a turma se reúna para derrubar as decisões do Mendonça, mas ele segue sendo o dono do jogo. Eu sou André Marci. Gente, André Mendonça continua sendo o dono da bola, né? O dono do jogo, gente. Ele que vai distribuir as cartas. E recentemente também, em matéria divulgada pela revista Veja, eu tinha trazido isso aqui para vocês, gente, tá? Que o André Mendonça disse que as investigações sobre o Banco Master vão continuar. Eles tiraram o Dias Toffoli da relatoria, colocaram, né, caiu nas mãos do André Mendonça e ele foi categórico. As investigações pela Polícia Federal vão continuar, doa a quem doer. E eu acho que esse espírito de vingança, né, no ministro André Mendonça deve
ter aflorado depois que os ministros derrubaram, né, o seu pedido, a sua ordem para prorrogar a CPMI do INSS. Ali foi um recado claro para a população brasileira de que tinha uma guerra instaurada dentro do STF. Uns queriam investigar, na verdade, 2 queriam investigar, e o resto, se borrando de medo, acabaram se blindando, se protegendo, se autoprotegendo, porque muitos dos ministros ali, diga-se de passagem, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques, que foi a grande decepção, atolados até o escândalo atolado até o talo, né, nesse escândalo de corrupção do caso Master, Daniel Forcaro, e se autoblindaram. Mas, segundo aqui a imprensa, André Mendonça está disposto a continuar, já ordenou que a Polícia Federal, que a ala boa da Polícia Federal, continue as investigações, doa quem doer, e se alguém cometeu crime, será punido. Por isso que André Mendonça, que o Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Marques estão aí na corda bamba, gente, porque a depender do que a Polícia Federal descobrir e revelar, como diz ali o senador Alessandro Vieira, podemos ver pela primeira vez na história do Brasil ministros do Supremo, da Alta Corte, presos, gente, tá? Quem diria, né? Ministro da Suprema Corte preso por corrupção, algo nesse sentido. Gente, tá? O Alessandro Vieira já tinha declarado que possivelmente tem chances de isso acontecer. E agora, gente, Lula esqueceu o Pix da Globo, gente, tá? Jornalistas da Globo admitem, gente, tá? Que Lula errou feio, tá? Ele se sentiu ali no salto alto, achando que a eleição já estava ganha, mas as jornalistas aqui estão admitindo que o Lula pode sofrer a maior derrota de todos os tempos da vida, né? Da carreira política do Lula. Gente, tá? Vai ser uma disputa duríssima. Quem tá dizendo isso não sou eu, não, gente, tá? As próprias militantes de esquerda aqui, ó, as bajuladoras do Lula. Vejam a cara de desespero das jornalistas admitindo que o Lula vai ser humilhado por Flávio Bolsonaro. Vejam. Há umas 3, 4 semanas eu vim ouvindo de pessoas que tinham estado com o Lula, até antes da viagem para a Índia ali, as pessoas se encontravam com ele e falavam, tô assustado, tá de salto alto, tá achando que tá tudo muito resolvido para ele. E agora, aparentemente, deu uma baixada de bola, caiu uma ficha que vai ser uma disputa dura, não é porque o Flávio Bolsonaro é mais fácil, né? Acho que tem essa questão muito séria desse eleitorado que está no meio do caminho, que não está mais votando contra ou a favor da democracia. Eu estou falando que o eleitorado vai decidir com base nas entregas que o governo já fez. E agora isso está meio confuso, porque não teve nada inovador, não teve nenhuma grande entrega à segurança pública. Nós caímos no 4º ano de governo com uma discussão sobre segurança pública, não houve nada de avanço na segurança pública. E que nunca foi um campo que a esquerda, o Lula dominaram, né? Exatamente, por isso que o Caiado está aí vendendo um discurso mais consistente sobre segurança pública, porque é uma preocupação. A corrupção que tinha deixado de ser uma preocupação hoje com o caso Master é uma questão séria, é uma questão que as pessoas estão mencionando mais nas pesquisas. Você tem o Supremo Tribunal Federal em xeque, e o Supremo hoje é associado ao governo Lula, então são muitos complicadores de vários lados com os quais o governo tem que lidar. Mas eu acho que todos podem ser, quase todos, pelo menos, abrigados nesse grande chapéu do cansaço. Para vencer esse cansaço, é muito difícil agora. Eu acho que ele vai ter que lidar com, olha, você tem essa opção que a gente não quer e tem eu. Vocês ficam comigo aqui porque é o que tem pra hoje, sabe? É uma coisa meio difícil de você não vem de paixão, você não vem de emoção, você não vem de empolgação. Você vem de assim, fica aqui que é um pouco melhor do que o que tem ali do outro lado. É desanimador até certo ponto, né, numa campanha. E leva a mais violência, mais porradaria entre os candidatos, porque você precisa falar mais alto pra você ser ouvido. Então eu prevejo que essa campanha vai ser muito baseada nisso, assim, o pala velho, não, é não sei o quê, entendeu? Mas substância...
Nada, né, gente? É o Lula da Silva. É jornalistas esquerdistas da Globo News admitindo que a situação pro Lula é muito pior do que a base governista, né? Do que o próprio Lula imaginava, né? Eles acharam que ia ser facinho vencer o Flávio Bolsonaro e as últimas pesquisas vêm mostrando completamente o contrário, gente. Lula sempre sendo mais do mesmo, nada de novo, ou seja, no último pleito eleitoral, a picanha, a cervejinha, a promessa, né? Vendeu ali picanha e cervejinha, o povo teve uma galera que acreditou, né? Só que agora, com tanto desastre, com tanta decepção, com tanto fracasso, com tanta promessa não cumprida, vocês acham que aquela galerinha que acreditou na picanha e na cervejinha vão aceitar ser enganados de novo por Lula, pela picanha e pela cervejinha? Eu acho basicamente impossível, gente, tá? O trem tá ficando feio pro Lula, gente, tá?